Lá, Isabela, tempo é seu, amiga. Ok, muito obrigada. Boa Hum. noite a todos, buenas noches. Sejam bem-vindos a mais um grupo extraordinário, né? Uma noite extraordinária conosco. E hoje é bem interessante, deixa eu até colocar. Peraí, só um minutinho. Ok, então eu Ah, tenho como. gostei! Gostei! Eu Atrás tenho. do seu Sim, background. tá em inglês, né? Mas hoje eu vou falar sobre os três R's de escolha, né? É um discurso muito interessante compartilhado pelo nosso profeta na época, Thomas S. Monson. É claro que eu não vou usar só as palavras dele, mas algumas outras coisas que fazem parte do meu estudo, né? Com relação a esse tema muito interessante. E primeiro, eu gostaria de começar, né, com uma pergunta para vocês. Quando vocês, né, assim como eu também, nos deparamos com escolhas importantes, como nós tomamos a decisão dessas escolhas? Será que a gente, né, decide sucumbir à promessa do prazer momentâneo ou nós decidimos sucumbir aos sussurros do Espírito do Senhor, né? As inspirações que Ele tem nos dado ao decorrer dos dias, dos meses, da nossa vida em geral. Eu gostaria que alguém pudesse compartilhar brevemente como você toma uma decisão, principalmente uma que possa impactar a sua vida de um modo geral, não só temporal, mas eterno. Como você tomou essa decisão, como você vai tomar? Como a gente faz para tomar? Como que você. Começando com uma oração, orando, É, Ah, uma oração. interessante. É. Uma jejuando. oração, Com jejuando. sabedoria, se é uma decisão Gostei, muito Ju. importante, tem que analisar. Que nem outro dia É, falou a irmã na aula dela, temos que colocar na balança, temos que analisar o que pesa menos e o que pesa mais. Porque algumas vezes o Espírito Santo não vai falar para nós, faz isso, faz aquilo, ele não vai falar. Nós temos que tomar Exato, decisão, e algumas vezes é difícil, é é. muito difícil. Eu exato. coloco os prós e os contras. Eu chego até a escrever. Quando a coisa é muito assim, difícil, eu escrevo. E Boa daí eu ideia. fico analisando assim, um bom tempo naquilo, nas minhas orações eu ponho, depois eu vejo se eu tenho alguma impressão, volto de novo. E às vezes até um jejum tem que ser acompanhado, porque senão não vai. É verdade. Exatamente. Adorei. Muito obrigada pelas respostas. Todas são muito boas e proveitosas também para que a gente possa colocar como exemplo nas nossas vidas, né? Porque às vezes é muito difícil você dizer não para algo ou sim, né? E mesmo que às vezes você diga sim para coisas que são boas, ainda assim pode dar aquele frio na barriga, né? Aquela insegurança, mas nós devemos confiar no Senhor, né? Se nós colocarmos Ele em todas as nossas decisões, não tenho por que temer, né? Porque Ele realmente vai preparar o caminho para que tudo seja feito da melhor forma possível. E Isabela, eu, e mesmo que algumas vezes, porque quando são decisões mais fáceis, é muito mais fácil tomar, né, a decisão, mas quando é coisas mais complicadas, aí você fica um pouco, não sabe o que escolher, não sabe o que fazer, né? Aí que vem, aí que é o problema, né? Mas a gente alcança a resposta, como você falou, né? Buscando ao Senhor. exatamente. E no início, né, na criação, Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva. E é muito interessante porque naquele momento eles já se depararam com uma escolha, né? Uma decisão que poderia mudar o destino e mudou, né? De de todos os filhos e filhas de Deus. E em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 até o 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Nós sabemos que eles partilharam do fruto, né? A princípio Eva e depois compartilhou com Adão, mas para que o homem ele pudesse existir, né? Porque também um dos mandamentos do Senhor foi para que eles multiplicassem e enchessem a terra. E não seria possível se eles vivessem internamente, né, de uma forma inocente dentro do jardim do Éden. E
por causa da queda, né? Nós existimos e temos a oportunidade de estar aqui e exercer a nossa liberdade de escolha. E essa mesma liberdade de escolha o Senhor nos concedeu antes de virmos a essa terra. E lá nos céus, né? Quando nós éramos apenas espíritos, nós pudemos escolher o plano do Senhor, né? Em que nós tínhamos Cristo como nosso intermediador, nosso Salvador, né? E Redentor. E eu sou muito grata por ter escolhido esse plano, né? Porque graças a ele nós temos um corpo de carne e ossos, nós temos uma família, né, para nos acompanhar no caminho, nós temos a oportunidade de viver pela fé, né? E o Senhor nos ajuda a exercer plenamente essa liberdade de escolha, esse dom, né, que ele nos concedeu. Mas ele é tão misericordioso que ele nos concedeu muitas ferramentas. Então, quais são algumas ferramentas que nos auxiliam nessas escolhas, assim como a oração, jejum? El Espíritu Santo, Sim, irmã Avelina, Espírito Santo. sí. O que Todas mais? las enseñanzas de los profetas antiguos. Exatamente, né? Como do livro de Mórmon, da Ajá. Bíblia, né? E como as palavras dos profetas atuais, né? Estava conversando com um amigo nesses dias e ele compartilhou o testemunho dele, de que ele realmente ama estudar os discursos de conferência, né, esses atuais, porque ele realmente sente a direção do Senhor para os nossos dias e ele se sente ainda mais motivado para cumprir com a vontade do Senhor para nós, né? É muito nítido, né, para ele seguir o que o Senhor está dizendo através dos apóstolos e de toda a liderança, né, que fala de forma inspirada. Ok. Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo muito interessante. Irmã Lígia, E passa o vou... rosto, né? Não, só vou pedir Ah, ok, para ok. compartilhar. Tá. Ok. Multiple, ok. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, só tô... Ok, eu achei interessante. Esse é um outro discurso, né? Do Elder Godoy, e o título é O Senhor tem um plano para nós. Tem tudo a ver com esse tema de escolhas, tá bom? E a gente vai ouvir um pequeno trecho. Depois, se alguém estiver interessado em estudar mais sobre, eu compartilho no grupo para você se recordar. Do meu português. Eu não quero falar mais rápido que a legenda. Todos nós já passamos ou ainda passaremos por momentos de grandes decisões em nossas vidas. Devo seguir essa carreira ou aquela? Será que eu devo servir uma missão? Será que esta é a pessoa certa para mim? São situações em diferentes áreas de nossas vidas, onde uma pequena mudança de rumo poderá trazer grandes consequências futuras. Nas palavras do presidente Uchtdorf, ao longo dos anos em que servi ao Senhor, aprendi que a diferença entre a felicidade e a infelicidade para as pessoas, casamentos e famílias, muitas vezes se resume a um erro de cálculo de poucos graus. Como podemos então evitar esses pequenos erros de cálculo? Vou usar uma experiência pessoal para ilustrar a minha mensagem. No final dos anos 80, nossa jovem família era composta por minha esposa Mônica, eu e por 2 de nossos 4 filhos. Morávamos em São Paulo, Brasil, e eu trabalhava em uma boa empresa, tinha concluído os estudos universitários e tinha há pouco sido desobrigado de bispo da ala onde morávamos anteriormente. A vida estava boa, tudo parecia estar onde deveria estar, até que um dia um velho amigo veio nos visitar. Ao final de sua visita, ele fez um comentário e uma pergunta que abalaram minhas convicções. Ele disse: Carlos, tudo parece estar bem com você, sua família, sua carreira e seu serviço na igreja, mas, e aí veio a pergunta, se você continuar vivendo como está vivendo, as bênçãos prometidas em sua bênção patriarcal irão se cumprir? Eu nunca tinha pensado em minha bênção patriarcal dessa maneira. Eu a lia esporadicamente, mas nunca com essa perspectiva de olhar as bênçãos prometidas no futuro e assim avaliar como estou vivendo no presente. Interessante, né? Lindo. Muito bonito.
Alguém quer comentar algo sobre? Então, eu acho que é mais fácil quando nós temos uma escolha que uma é boa e outra é mais ou menos. A gente sabe o que a gente deve seguir. O problema é quando você está bem e tem uma coisa melhor para você. Mas aí aquele medo de você largar o bom para pegar o melhor. Eu acho que isso é bem difícil. Porque você está numa Sim. zona de conforto, você está tudo bem, como ele falou ali. Está tudo tranquilo, está indo bem. Mas para você galgar mais para cima, você fica, ai minha nossa, será que eu vou fazer o certo? Eu acho que é bem difícil. Exatamente, esse ponto que eu gostaria de chegar. Obrigada, irmã Silvana. E é muito difícil, né, a gente ter esse olhar espiritual, né, para a nossa vida cotidiana, quando tudo vai bem em Sião, né? Para quem aqui não é membro da igreja, nós temos algo muito maravilhoso que é uma bênção patriarcal. A bênção patriarcal, né, é como se fosse uma escritura pessoal para cada um de nós. E lá não é que foi revelado por um patriarca, um homem, portador do sacerdócio ordenado, né? Não é que foi revelado tudo que o Senhor espera de você, tudo que você vai receber como bênçãos nessa vida e na eternidade. Não. Mas tem algumas coisas que vão clarear o seu olhar ao decorrer da vida, né? Para que você possa fazer as melhores escolhas. E para que as bênçãos que o Senhor tem reservado para você, você possa receber, né? De modo que as janelas dos céus, elas realmente possam se abrir sobre nós. E é muito interessante, porque além de todas essas ferramentas que todos têm, né, que são as escrituras, oração, jejum, palavra dos profetas, anteriores e atuais, nós também temos a bênção patriarcal, além de muitos dons, talentos e habilidades que nos ajudam também, como o dom do discernimento, né? Então, realmente, as escolhas, elas são muito impactantes, né, no nosso desenvolvimento pessoal e também em família. Ah, peraí, só um minutinho, que agora a minha tela ficou preta aqui. Não sei o que aconteceu, gente. Peraí. Ok. O presidente Thomas S. Monson, ele compartilhou um discurso excelente. Eu gostaria muito que depois vocês pudessem estudar, né? Só para vocês ponderarem mais e verem o que vocês podem tirar dessas palavras dele. E ele compartilhou três R's, né? Então, três R's de escolha. O primeiro é a regalia da escolha. Nós temos a liberdade de escolha, né? Tem uma escritura em 2 2:27 que diz: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Então, isso é uma verdade. Todos os dias, né? Lúcifer e um terço daqueles que caíram com ele, eles tentam todos os dias nos tornar tão miseráveis quanto eles próprios, né? Porque eles sabem o potencial que nós temos, né? Para nos tornar a imagem, Ujú. assim, completamente a imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos um dia, graças ao seu plano. E com convites assim aparentemente bons, eles nos fazem cair, né? Nos afastar do que realmente vai nos trazer a felicidade eterna. Deixa eu compartilhar. O segundo R é da responsabilidade da escolha. Então, nós temos a liberdade de escolher, mas nós temos que tomar sobre nós a responsabilidade daquilo que escolhemos, né? E isso pode ser bom ou ruim. E o terceiro R é o resultado da nossa escolha. O resultado da nossa escolha vai ser realmente o resultado, a consequência, né, daquilo que nós decidimos fazer, né, do lado que nós escolhemos ficar. E isso pode mudar não só as nossas condições nessa terra, mas também o nosso futuro eterno, né? Então, como ali já disse, né, nós colocamos em uma balança e nós temos que saber, né, equilibrar essa balança e tomar a melhor decisão. Ah, eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Peraí, só um segundo.
É interessante que ele falou exatamente o que eu compartilhei também. Nós que escolhemos o plano do Salvador, nós sabíamos que nós iríamos embarcar em uma jornada arriscada, um tanto difícil, porque nós percorreríamos os caminhos do mundo nos quais nós poderíamos pecar e nós poderíamos tropeçar e poderíamos nos sentir muito mal por isso, por nos afastarmos por escolha própria da presença do Pai. Mas graças a Jesus Cristo nós temos o arrependimento e nós temos tantas outras bênçãos por causa da sua expiação. E isso pode nos ajudar, nos confortar, nos fortalecer, nos purificar e nos salvar, né? Então, o bom disso é que todos os dias nós podemos recomeçar, né? Tomando esse remedinho do arrependimento diário, como dizia o presidente Nelson. O segundo, né, que é junto com a regalia da escolha, como eu disse, vem a responsabilidade da escolha. Não podemos ser neutros, não há meio termo. O Senhor, ele sabe disso, e Lúcifer também. Enquanto vivemos nessa terra, Lúcifer e as suas hostes, eles jamais abandonarão a esperança de reivindicar a nossa alma. Olha que forte isso, né? Que o profeta disse. E o Pai Celestial não nos enviou para a nossa jornada eterna sem providenciar meios pelos quais pudéssemos receber dele orientação divina para nos ajudar a retornar em segurança no fim da vida mortal. Alguém quer falar alguma coisa, irmã Lígia? Não sei. Sim, o Senhor, o plano é de nós voltarmos um dia à presença do Senhor. Por isso que Ele nos deu também o livre-arbítrio, né, Isabela? Nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos ajuda a entender o que nós temos que fazer e escolher as boas escolhas. A única maneira da gente saber escolher é estar em sintonia com o Espírito, é ler as Escrituras. Muitas vezes a resposta vem através das escrituras, a resposta vem através de um sonho, a resposta vem através de alguém, de um líder, de um amigo, de um conhecido. O Senhor usa instrumentos para nos ajudar, né? E quando nós sentimos paz, é porque tomamos a decisão certa. Quando a gente sente, sei lá, um sentimento diferente, ou sente muito medo, sente muito, sabe? Aí porque temos que pensar e analisar a nossa decisão. Então, nessa terra é um tempo de preparação, é um tempo de aprendizado. Nós vamos fazer boas escolhas e vamos fazer más escolhas também. Mas através das más escolhas, nós ganhamos experiência e aprendemos. Faz parte do aprendizado, faz parte da nossa missão aqui. E, Exato, e realmente confiar no tempo do Senhor, eu acho que é a maior felicidade. É no tempo exatamente, dele. É verdade, porque muitas vezes a gente vê as coisas à nossa maneira, mas É, o Senhor vê as coisas de a maneira gente a diferente. gente tem que entender que o tempo do Senhor é o melhor. E uma outra coisa também exatamente, que eu aprendi que muitas vezes uma escolha, o Senhor está nos ensinando algo através daquela escolha, né? Muita gente fala, não, mas eu não fiz a boa escolha, mas pode ser que tenha sido a boa escolha, e nós pensamos que não é boa, na nossa exato. cabeça. Mas, Esses dias, por exemplo, uma experiência pessoal minha, né? Do início do ano para cá, eu tenho ponderado muito sobre a localização, aonde eu devo estar. Eu devo continuar aqui onde eu estou, né? Ou devo me mudar para outra cidade, ou para um outro estado, ou para um outro país, né? E daí eu comecei a orar, orar, mas o Senhor, ele não vai falar, você tem que fazer exatamente isso, não. Mas ele vai exatamente. me inspirar a saber o que que é bom e o que é ruim. E eu vou É, ter que saber discernir isso. E daí eu senti que algo que eu havia levado muitas vezes para o ouvido do Senhor, realmente não seria algo mal, né? E daí eu decidi começar a trabalhar nessa meta, né? Para que eu pudesse alcançar o que eu desejava, o que eu desejo, né? E eu comecei a trabalhar e tem demorado muito. E eu já recebi dois nãos. E daí, na semana passada, eu fui pro templo, né? E quando eu saí, eu encontrei um colega meu de muitos anos e nós nunca nos vemos muito, mas quando nós nos vemos é muito breve, são breves as nossas conversas, mas sempre muito espirituais, muito profundas. E eu mencionei para ele o que que eu estava planejando a fazer, né? Fazer a curto prazo.
ainda nesse ano, se possível. E daí ele compartilhou algumas coisas, né? E, e daí eu recebi aquilo talvez como uma resposta do Senhor para mim muito clara dessa vez. Porque ele usa pessoas como instrumentos na mão dele, né? Para que também possam responder às nossas orações ou nos conceder algum tipo de ajuda quando necessário. E eu acredito que, sem perceber, ele acabou respondendo o que talvez eu também já soubesse. Então, às vezes, né, nós temos escolhas que são realmente muito boas, por mais que nós estejamos dispostos a tomar a responsabilidade daquela escolha, ainda assim, possa ser que não seja o melhor para nós naquele momento ou aquele caminho mesmo. E aí tem uma escritura em Isaías que diz, né, de que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos e os pensamentos dele também. Então, ele sempre vai pensar 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor do que nós e, e muito melhor, né, serão os caminhos dele do que os nossos, né? Por mais que a gente pense que tenhamos a plena capacidade de de planejar, né, o melhor dos caminhos, sempre tem alguma coisa imperfeita aí, ou não tão boa, ou que é boa ou ótima, mas que não é excelente, né? Então a gente tem que realmente dar ouvidos ao Espírito Santo, né? E a, ao que, a maneira que o Senhor fala com cada um de nós. Faz sentido isso? Não sei. Faz, como a Lígia falou, né? A gente tem que dar ouvidos ao sul do Espírito Santo, porque às vezes a gente pede tanto para o Senhor, a gente faz tanto, mas só que nós estamos tão naquele pensamento que você passa a resposta e você não vê. Eu já tive uma resposta de um problema bem difícil que eu estava passando por um preso. Um preso me deu a resposta. E eu fiquei, caramba! Porque, assim, vou falar rapidinho, assim, não sei se eu posso usar Pode, 3 pode. minutinhos do tempo. Mas assim, eu estava com 3 filhos, né? Começando um com 8, outro com 6, outro com 2. E daí chegou uma hora que minha mãe foi embora para a Espanha e eu não tinha mais alguém para me ajudar, não tinha escola, não tinha, estava tudo difícil. O que eu fazia? Eu deixava 3 crianças fechadas, janela fechada, porta fechada, um cachorro para fora e ficava ligando de hora em hora para eles, de hora em hora, em hora em hora. E eu estava ficando enlouquecendo. E aí eu pedi, eu fui no templo, eu fiz tudo que a gente costuma fazer normal para pedir, né? E aí eu estava na delegacia, estava ouvindo um preso de estelionato que eles não são ruins. Na verdade, eles não podem abrir a boca, que eles vendem pedra por ouro, né? Mas eu estava ouvindo ele é algemado e tal, e daí minha filha ligou chorando, mãe, porque o fulano não quer deixar eu comer aquela brigaceira daquelas crianças em casa que eu tava. Falei, meu pai, o que eu faço? Aí, quando eu terminei, acalmei eles tudo, o preso olhou para mim e falou assim, doutora, e de noite? Como é que fica seus filhos? Fica com seu marido? Mas aquilo fez assim, ó, plim! A partir desse tempo, liguei lá para o meu departamento e falei, gente, tem plantão à noite para fazer? Eu só quero fazer plantão à noite. Tem, Silvana, pode começar amanhã. Aí eu trabalhava um plantão das 7 da noite às 7 da manhã, ficava 3 dias em casa. No quarto dia, eu ia trabalhar à noite e ele estava com meu marido. E durante o dia eu ficava com eles, levava para a escola, trazia. Foi a maior bênção. Eu trabalhei 15 anos assim. Porque até Uau, então eu estava sofrendo. Um preso me deu a resposta que eu tanto pedi e eu não encontrava. A uau, gente tem que estar atento. Isso é verdade, né? incrível. Muito obrigada mesmo. Isso que a Silvana está falando, ela também tem razão. O outro eu estava conversando com a minha manicure, só conversando algumas coisas, e ela me deu uma resposta de algo que estava na minha cabeça, sabe? Mas vem a resposta, gente. O senhor usa até pessoas de fora, que não são nem da família, nada, mas ele dá a resposta. Ela me mandou, ela me mostrou um vídeo lá do YouTube, uma coisa curta, e me falou uma coisa, aí eu, sabe, quando cai a ficha? Falei, não, tem razão. Então é engraçado, né? Agora eu vou mostrar um clássico, né? Alice no País das Maravilhas Oh, e a dúvida, né, que ela tinha. Vamos assistir aqui. Quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando. Oh, está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. Gato deitito, se just can't get more in your wave. Oh, você é um gato! Mestre gato. Oh, Mimi, and the bolo. Oh, espere, não vá, espere! Muito bem. Terceiro Oh, verso. não.
Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Oh, vamos ver. Se você quer saber, ele foi por ali. Ele quem? O coelho branco. Foi? Foi o quê? Foi por ali. Quem foi? O coelho branco. Que coelho? Mas não me disse que... Oh, que coisa. Você sabe fazer isto. Eu aqui. Se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro doido. Não, não quero. Ou então a lepre naquela direção. Oh, obrigada. Eu então vou visitar. Ela também é maluca. Mas eu não quero ver gente maluca. Oh, não pode evitar? Tudo aqui é maluco. Um clássico, né? E que ele mencionou. Uma coisa muito legal, né, do profeta Thomas S. Monson é que ele era um homem muito culto, né? Ele sempre compartilhava algum autor, né, nos seus discursos. Mas, estão me ouvindo? Não sei. Sim. Ah, ok. Achava que eu tava... Só um minuto, deixa eu só tirar esse vídeo aqui da minha tela. Ok. Então ela perguntou que caminho eu devo seguir, né? Aí ele falou, depende de onde você quer chegar. Ela falou, mas não me importa, né? E aí ele disse, então não importa o caminho que você vai seguir. No importa. Exato. Hermana Belina, ¿quieres hablar para nosotros Gracias, hermano. sobre esto? Me encantó el gato porque el gato muy inteligente el gato. No importa el camino que tú quieras elegir. En español, ¿verdad? Importa a dónde tú vas. Entonces, Sí. es que si uno sabe a dónde va, uno sabe qué camino tiene que tomar. Y no tiene que tener duda. Y cuando se trata del Evangelio, no hay duda, no hay dudas, solamente es obedecer. Y bien, muy bonita el clásico que pasó y muy profundo ese cuento, esa historia. Para mí es un cuento, ¿verdad? Es esa literatura muy profunda, si uno le pone atención y escucha las respuestas del gato y toda el cuento en general. Y sí, lo pone a uno a pensar porque cuando yo era niña escuché ese cuento muchas veces, pero nunca le puse atención, nunca le puse la atención. Bien lindo. Sim. Gracias, hermana. Graças. E também uma coisa, né, interessante que o profeta disse, e eu gostei bastante desse ponto, né? Diferente da Alice, todos nós que estamos aqui, nós sabemos aonde nós queremos chegar, né? Sim. E eu acredito que é por isso, né, que nós fazemos o que fazemos, ou que mesmo que não estejamos fazendo tanto, né, um dia fizemos, né, coisas grandes e maravilhosas e que foram impactantes sim na nossa vida, no nosso espírito, na nossa família, na vida de outras pessoas e de outras mais que nós nem fazemos ideia, né? Isabela, Sim. posso falar? Aluna, Sou eu. reconheci a voz. Ok, sim. Então, desculpa, acho que eu te interrompi, né? Pode falar. Então, quando você falou, quando nós sabemos onde nós queremos ir, é mais fácil, fica mais fácil de continuar, né? Eu penso Exato. que quando nós somos determinados a seguir o caminho de Cristo, então fica mais fácil para a gente resistir às tentações, para sobrepujar, né? Para a gente ter manter aquele foco, né, de estar e chegar lá, né? Exato. Eu vejo que isso faz a diferença. E quando a gente não sabe, realmente, para qualquer lugar, né? Qualquer música vai ser samba, né? Qualquer música tá bom.
Então, eu penso sobre isso, entende? Exato, entendo. E também, só para esclarecer, né, Uhum. sobre para onde nós queremos ir, é como a irmã Luna disse, né? Então nós queremos sim retornar para o nosso lar celestial. É por isso que nós estamos aqui, não há outro motivo, né? Mas não sozinhos, né? A salvação é individual, mas a exaltação, estar com Deus, Jesus Cristo, é em família, né? E nós precisamos uns dos outros. Então, ele exorta a gente, né? Aqui o profeta. Peço que decidam aqui, agora mesmo, né? Que não se desviarão do caminho que vai levá-los à nossa meta, a vida eterna com nosso Pai Celestial. E, bom, nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, por exemplo, nós aprendemos sobre as famílias poderão ser eternas, sobre as bênçãos que podemos receber, né, as promessas no templo e que vão se cumprir à medida que formos fiéis, né? É, algumas dessas, como por exemplo, família selada, etc., eu não tenho, né? Mas eu acredito que o Senhor é muito misericordioso e que no tempo dele e da maneira dele, essas bênçãos elas vão cair sobre mim e sobre a minha família, sobre todos aqueles que já se foram, sobre aqueles que estão e sobre aqueles que virão, né? E vão se tornar parte da minha linhagem, né? E vocês que já receberam, né, essas bênçãos, né, essas promessas celestiais, que vocês possam, né, ponderar, né, aonde que vocês estão agora, né? Se tudo o que vocês estão fazendo, como ele disse aqui no discurso, está de acordo com a sua decisão, né? E a sua decisão não foi feita aqui e agora, ou quando você era um jovem, adolescente, ou uma criança de 8 anos. A sua decisão foi tomada antes do mundo existir, né? Muito, muito, muito tempo atrás, há muitas eternidades, né? Eu acredito que se nós nos recordássemos, né, de fato, de toda a nossa vida antes de vir a essa terra, de quem nós havíamos nos tornado, de quem nós éramos e que continuamos sendo, mas que estamos descobrindo de pouco a pouco pela fé. Mas se nós soubéssemos, tivéssemos uma visão tão clara como quando, quanto à luz do dia, eu acho que nós estaríamos extremamente empenhados, né? E extremamente, profundamente desejosos a cada dia da nossa vida nessa terra para retornar de onde viemos, né? Porém, de uma forma ainda melhor. E acredito que é isso, gente. Eu realmente sei que nós nos deparamos com escolhas todos os dias. As suas consequências, elas podem ser boas assim como ruins. Podem ser momentâneas assim como eternas, né? A gente que tem que, né, confiar no Senhor para que Ele conduza o nosso barco, né? E para que a gente consiga se segurar firme com a ajuda de Jesus Cristo e a sua expiação. E assim chegar, né, em segurança no destino final. E essa mensagem que eu compartilho com vocês, né, com muito carinho e amor, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigada, Isabela. Obrigada. Queremos agradecer Amém. nossa Amém. assistente aí, Isabela, por sua bonita mensagem sobre Sí, escolhas. E que nada melhor nessa época das nossas Ah, vidas, né? com licença, eu esqueci de ler uma escritura. Posso ler rapidinho? Não, Tem uma escritura na Bíblia em Deuteronômio, certo, capítulo 5, versículos de 32 a 33, e diz: Façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Profunda, né? profunda. É. Não, é como falou a Isabela, viver essa vida é uma arte. Eu acho que é uma arte, porque ninguém fez faculdade de vida. Então, cada uma de nós, cada um de nós passa por circunstâncias diferentes. Uhum. Ninguém tem as mesmas coisas, né? Cada um tem uma maneira de vida diferente e situações diferentes. Então, a vida é uma arte, saber levar a vida. Ter o evangelho é muito importante. E saber usar o evangelho também temos que usar a sabedoria, temos que usar a fé, temos que usar a confiança no Senhor, temos que usar muitas coisas e temos que ter uma visão, né? Buscar
como dizem, né? As forças do alto, né? Como dizem, né? Os poderes do alto. E para buscá-los, nós temos que ter realmente dentro de nós esse conhecimento e a fé no Senhor, para podermos nos manter firmes. Porque só ter o conhecimento não vai, pode ser que não ajude tanto. Temos que ter a convicção. Aí é o ponto. Convicção desse evangelho. A convicção que nos mantém dentro. Porque nós sabemos que isso é verdadeiro, que esse evangelho é verdadeiro. Como dizem os americanos, no matter what, não importa Ah, o que Exacto. aconteça. oxe, uma Ele, coisa, irmã Lígia, eu posso compartilhar um breve hino aqui, novo, que tem, e que eu acho que é interessante para todos nós, se chama Meu Bosque, né? Então, para fazer as escolhas, uma das principais ações que nós tomamos é a oração, né? Essa ferramenta, como vocês falaram. Então, vou compartilhar aqui rapidinho. Coisa rápida. Peraí, só um minuto. Ainda tem tempo, né? Um vídeo de 2 minutos. tá, tem tempo sim. Estamos bem. Eu acho que é interessante compartilhar aqui com vocês. Vocês vão gostar. Quem não conhece, vai conhecer agora. Conheço. Estava vendo umas músicas agora. Foi em um bosque que Joseph orou e a vontade de Deus vislumbrou. De joelhos clamou e do céu veio a luz e o Pai se mostrou com seu Filho Jesus. Foi a primeira visão, fruto de uma oração. O meu bosque encontrarei, bosque é sagrado também. Sei que ao orar, perto ele está. O meu bosque encontrarei. Tantas escolhas há muito a fazer. Qual dos caminhos eu devo escolher? Quando oro ao Pai, Ele vem me ajudar e envia o Espírito pra me guiar. Sinto em meu coração, Ele ouve minha oração. O meu bosque encontrarei, um lugar de paz que é sagrado também. Sei que ao orar, perto ele está. O meu bosque encontrarei, o meu bosque encontrarei. Está bonita a La coisa. canción. Muito Linda. lindo, né? Sí. Perdón, hermana Isabela, Sim. ¿cuál fue la escritura que leyó de Deuteronomio? La última. 5, 5. 32, 33. Ah, ok, gracias, gracias. Sim. Escuta. Eu vou compartilhar no grupo, né? Todos Ah, sí, sí, sí. os estudos e vídeos para que vocês possam também estudar se quiserem, tá bom? Obrigada. Foi muito bom, muito Mas bom. olha, esse hino é muito lindo, né? Principalmente quando as crianças estão cantando, mas que todos possamos, né, encontrar o nosso bosque
né, que vai ser um lugar sagrado, né, em que vamos sentir paz, porque estaremos falando com o Senhor e Ele vai nos orientar, né, e a gente vai sentir no nosso coração, né, essa direção, o amor que Ele tem por nós e que as nossas escolhas, né, mesmo que para outros pareça que não tem muita importância, para o Senhor é importante, né? E como Joseph, por exemplo, né? Ele ele tomou a escolha de orar, né? Ele foi lá, encontrou um bosque, decidiu orar. Ele teve a primeira visão. Isso foi uma grande responsabilidade. Ele decidiu tomar a responsabilidade de compartilhar aquilo com o mundo e não só guardar para ele. E a consequência disso foi a restauração do Evangelho de Jesus Cristo na Terra, né? E sou muito grata por isso. É isso. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Isabela. Muito bonita a aula. Eu sei que todas nós fomos alimentadas nesta noite, né? De, porque todos nós fazemos escolhas todos os dias, não é? De vez em quando, é todos os dias. Vou para cima, vou para baixo, vou para o lado, vou para o outro lado. Até na hora que você está dirigindo no tráfego, você faz escolhas, não é isso? É isso, até o caminho que a gente Até sai. o caminho faz escolha. Então, as nossas escolhas ou vão nos levar para frente ou vão nos levar para trás. Mas É, algumas vezes temos que passar por algumas coisas difíceis para a gente aprender. É tudo um aprendizado, né? É um aprendizado na vida. E as nossas escolhas é um aprendizado. Mas obrigada, Isabela. Queremos agradecer a Isabela por com- compartilhar essa bonita mensagem e isso nos fortifica e nos ajuda nesta época do ano de nos prepararmos, né, para o final do ano. Já daqui a uns dias já vai ter o novo ano, 2026. Estou podendo acreditar isso? 2026, gente.